campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Que bom, meus irmãos, estarmos aqui juntos novamente, mais essa oportunidade. Vamos continuar a nossa tarefa de abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e dali tirar uma lição para a qual conversaremos um pouco, porque ninguém sabe mais que ninguém. Nós todos somos aprendizes do Evangelho, desse grande receptáculo, não é? De luz que o Cristo nos deixou quando aqui esteve. Então sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube, aos inscritos, aos trabalhadores da nossa casa abençoada, aqueles que simpatizam com a nossa doutrina. Vamos todos juntos ouvir o que tem para nos dizer o Evangelho nesta oportunidade. Abrindo o Evangelho, nos caiu o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O item mistérios ocultos aos sábios e aos presunçosos. Então Jesus disse essas palavras: Eu lhe rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas aos sábios e aos presunçosos, e por tê-las revelado aos simples e aos pequeninos. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ele ter revelado essas coisas aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e aos presunçosos, mas capazes aparentemente de compreendê-las. É preciso entender que os humildes são aqueles que se rendem diante da vontade de Deus e não se consideram superiores a ninguém. Os orgulhosos, envaidecidos de seu saber mundano, são aqueles que se julgam donos da verdade, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não o rejeitam. É por isso que Deus deixa para eles a procura dos segredos da terra e revela os segredos do céu aos simples e aos humildes, que se curvam diante da sua glória. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para convencê-los. Os espíritos procuram primeiro aqueles que buscam o conhecimento com humildade e boa vontade. Eles não procuram os que acreditam possuir toda a verdade, pois esses pensam que Deus deveria primeiro provar-lhes que existe, para depois eles o aceitarem. Imaginam também que Deus ficaria muito contente por recebê-los. O poder de Deus se manifesta tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não encobre a luz, ao contrário, ele a espalha com abundância por toda parte. Cegos são aqueles que não a veem. Deus não quer abrir os olhos dos incrédulos à força, uma vez que eles sentem-se bem com os olhos fechados. A vez deles chegará, mas antes é preciso que sintam as angústias das trevas e atribuam a Deus, e não ao acaso, a mão que lhes fere o orgulho. Olhem só, meus irmãos, que interessante esse texto do Evangelho que caiu para nós conversarmos um pouquinho.
nesta oportunidade. Mistérios ocultos aos sábios e aos presunçosos. E é verdade mesmo, não é? Deus consegue encontrar no coração dos simples e dos humildes a porta aberta para ele poder entrar. Mas aqueles que se julgam, como diz aqui, muito sábios, muito superiores, eles fecham essa porta. E aí, para eles, o sofrimento é maior. E para muitos deles nem é sofrimento, eles se comprazem. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós fugimos da luz. Essa luz que Deus espalha para todos, como diz aqui o Evangelho também. Né? Nós fugimos dessa luz, desse esclarecimento. A luz seria o esclarecimento, a consciência de quem somos, da onde viemos e para onde vamos. Muitas vezes essas criaturinhas que estão bem postas financeiramente, que têm altos cargos, não é? Eles temem esta consciência, porque ela lhes pediria mudanças. Porque todo aquele que sabe quem é, que é filho de Deus e que está aqui para evoluir, precisa mudar algumas coisas. Muitas vezes estão tão apegados à posse material, ao gozo terreno, que é muito mais fácil para eles fazerem de conta que Deus não existe. Mas, no entanto, aquele que teve o seu coração machucado pelas provas da vida, pela dor, pelas dificuldades, aquele que aprendeu a verter lágrimas sinceras, o campo íntimo está mais preparado. É por isso que quando a fé, quando a necessidade de Deus bate a sua porta, encontra a porta aberta. Porque quanto mais apegados à materialidade estivermos, mais dificuldades teremos, certamente, para nos libertarmos daquelas coisas que atrasam a nossa caminhada. E hoje nós estamos vivendo tempos que precisamos refletir sobre isso. Tantas mudanças, tantas coisas, tantas tragédias, tantas doenças. A gente sente, mesmo aquele que é incrédulo, ele sente que uma força maior está mexendo nas entranhas do nosso planeta. E que nem toda sabedoria, nem todo orgulho podem fazer nada, a não ser utilizar todos os conhecimentos que Deus permitiu que tivessem adquirido. E hoje nos vem este tema tão especial, para que a gente comece a trabalhar o nosso coração, para que comecemos a sentir mais quem somos, o que estamos fazendo da vida que Deus nos deu. Será que estamos amando o suficiente? Será que estamos deixando um espacinho para que a divindade, para que o nosso ser divino se manifeste? Ou apesar de todas as dores, todas as perdas, todas as dificuldades, nós ainda mantemos a porta da nossa mente, do nosso coração fechados para esta realidade que cada vez mais brilha. A realidade
de que somos espíritos imortais, que estamos provisoriamente ocupando um corpo de carne, que nada mais é do que a embalagem do nosso espírito, que nós devemos sim, não é, respeitar o nosso corpo, lutar pela nossa subsistência, mas nós não podemos esquecer da nossa pátria espiritual. Pois para lá um dia todos nós voltaremos. Cada um de nós. Então que esse dia não nos pegue desprovido de amor no nosso coração, de humildade, de reconhecer o quanto somos pequenos perante a grandeza deste Pai. Mas o quanto Ele nos ama e o quanto Ele se preocupa conosco e não nos deixa sozinhos, a não ser aquele que queira continuar sozinho, que queira continuar agarrado ao orgulho, à vaidade, ao desamor, à violência. Este tem mais um tempo. Como disse aqui no nosso tema de hoje, um dia vai chegar a vez deles. Eles vão aprender. Mas se nós já estamos juntos nesta caminhada, já chegamos até aqui, já chegamos até a este vídeo do Grupo Espírita Francisco Xavier, falando sobre o Espiritismo, falando sobre as mensagens de Jesus. Já estamos nos propondo a ouvir, a receber em nossos corações esta semente de espiritualidade. É porque nós já estamos preparados. É porque nós já podemos, sim, nos levantar e andar em direção às verdades do Espírito. Porque muito sofrimento nos vem quando a gente não aceita o ser espiritual que nós somos. Quando nós queremos que o nosso corpo seja o comandante, seja o Senhor. E aí nós ficamos subjugados a todas as fraquezas do corpo. Mas quando nós fortalecemos o nosso espírito, quando nós desejamos evoluir, quando nós abrimos a porta do nosso coração para este Pai de amor e de bondade, porque foi essa mensagem que o Cristo veio nos deixar. Ele veio nos mostrar que somos todos filhos do mesmo Pai, que somos todos irmãos uns dos outros, por mais que às vezes nos custe aceitar isto. Nós somos a grande família universal. Estamos todos conectados uns aos outros. Uns mais atrasados, outros mais adiantados, outros estacionados, mas todos em caminhada evolutiva. Todos necessitados, sim, de despertamento, de entendimento, para que a gente não perca tempo, para que a gente aproveite a hora que passa para sentir o que Deus quer de mim. O que tudo isso que estou passando, estou vivendo, estou vendo, está me mostrando. E que a gente se humilde, a gente se recolha perante a grandeza desse Pai e peça para Ele estar conosco. Peça para Ele abrandar o nosso coração, nos mostrar as suas verdades, para que a gente não tenha que, na próxima existência, recomeçar do zero quase. Precisamos sim, meus irmãos de Deus, precisamos sim desse Cristo que é o seu mensageiro de amor. Precisamos sim nos unirmos, nos darmos as mãos, porque as lutas fratricidas, as dissensões, as violências, só nos trouxeram dor,
só nos trouxeram o choro e o ranger de dentes que estamos passando hoje. A dureza do nosso coração nos leva ainda a enfrentar as guerras, as pandemias, que são produtos, muitas vezes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que se transformam em grandes forças negativas, que atuam a favor de todas essas tragédias que nós vivemos, ainda hoje, em pleno século XXI. Então vamos aproveitar para olhar ao nosso redor e procurar ver o que nós podemos fazer para sermos melhores. Melhores pais, melhores irmãos, melhores maridos, melhores esposas, filhos melhores. E nós encontraremos muito trabalho, meus irmãos, porque a humanidade está muito carente de amor, está muito carente de compaixão, de perdão. Todos nós somos almas sofridas, necessitadas uma das outras. Não importa de que forma eles chegam até nós, se são colegas de trabalho, se encontramos na rua, se fazem parte da nossa família. Vamos fazer aquilo que pudermos, aquilo que estiver ao nosso alcance, porque assim nós estaremos trabalhando os sentimentos divinos dentro de nós, que Deus colocou dentro de nós, esses sentimentos de amor, não é? A caridade, tudo está dentro de nós. Mas é que a gente deixa esses sentimentos divinos serem suplantados pelos sentimentos materialistas, negativistas, e que acabam contribuindo não para a melhora do mundo ou da nossa comunidade, mas muitas vezes contribuem para fortalecer as negatividades. Todos nós temos uma responsabilidade muito grande com tudo o que estamos vivendo. Todos nós, no silêncio dos nossos lares, no silêncio das nossas almas, nós podemos criar uma sintonia muito grande com esse Deus de amor, que nos criou para e pelo amor. E que tenta nos mostrar qual é o motivo de estarmos aqui. Então, que esse Pai de misericórdia possa nos abençoar todos os dias, possa se compadecer de nós todos os dias, e que nós, por nossa vez, possamos abrir as portas da nossa alma para Ele, para que Ele atue, nos mostre o caminho do equilíbrio e da paz que tanto buscamos. Muito obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada aos bons espíritos que se compadecem de nós e nos ajudam nesta caminhada evolutiva. Nós vamos agora passar para o nosso trabalho de preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimento fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o Teu infinito amor permita
que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site